Boa noite a todos, bem-vindos a este curso. Vamos nos unindo em oração, nos preparando para finalizar este ciclo com alegria por termos cumprido mais uma etapa de aprendizado, mas com tristeza, porque vamos com certeza sentir falta desses encontros às sextas-feiras. E assim, Jesus querido, nós estamos aqui reunidos em seu nome, para darmos continuidade ao aprendizado dos ensinamentos das leis divinas. Que a tua luz, Jesus, continue iluminando o nosso caminho, que possamos refletir sempre a respeito dos seus ensinamentos e o nosso posicionamento diante deles. Se estamos realmente cumprindo com aquilo que nos propomos, ou ainda estamos só na superfície, achando tudo bonito, mas não colocando esses ensinamentos em prática em nosso coração. Que todo esse estudo que tivemos esses meses possam continuar reverberando em nossa mente, a fim de que cada um de nós se lembre desses encontros, se lembre da sua responsabilidade diante do mundo, diante de si mesmo, e consiga buscar as forças na oração para que possamos, com serenidade, enfrentar os desafios desses tempos, com fé, com esperança, com alegria, com força em nosso coração e com bom ânimo, sabendo de que tudo passa, de que tudo está escrito e que nós, assim, fazendo a nossa parte, teremos condições de adentrarmos nesse mundo de regeneração, desenvolvendo as nossas potencialidades, nos despindo da nossa ignorância, dos nossos equívocos, e assim conquistando esse novo patamar na nossa evolução. Que Jesus derrame sobre cada um de nós as suas bênçãos, envolvendo especialmente o Mário, que com tanto carinho, disposição, trouxe para nós esse alerta, essas orientações, que ele continue sendo inspirado, amparado pelos benfeitores amigos, a fim de continuar levando o conhecimento, a mensagem de esperança, de amor, de despertar aos nossos corações. Em nome de Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga que com certeza está em cada lar, nos amparando, nos fortalecendo, dando o suporte para a realização desse curso. Que em nome de todos eles possamos iniciar a aula de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Eu achei que ia demorar mais sextas-feiras aí, mas como o material foi preparado, bem minucioso, nós chegamos à conclusão desse curso bem antes do que eu imaginava. Então, hoje é um clima meio... Para mim também faz falta, porque nós vamos adquirindo uma afinidade e contamos naquele dia, aquele horário, um contato, um convívio, né? Talvez hoje passemos alguns minutinhos, porque tem um fechamento. Queria fazer de outra forma, se fosse presencial, mas não será possível fazer presencial, então, mesmo assim, teremos um fechamento de tudo isso que nós vimos, que estudamos. Para fixar, o bom é que está gravado no selfie, sei lá, TV, sei lá como é que chama lá no YouTube, e pode ser consultado, porque ele é muito amplo. Mas para o ano que vem nós teremos mais coisas para estar vendo.
Provavelmente esse ano, não sei. Estou muito atarefado. Mas teremos mais assuntos para nos ajudar a encontrar um caminho melhor, de mais paz e tranquilidade. Esse aqui é o lugar que todo mundo quer ir quando morrer, né? No filme Nosso Lar, mostra que é nosso lar. Então, todo mundo quer ir para cá quando morrer. Vamos falar bastante de revistas espíritas hoje, tá? Com informações de 160 e poucos anos atrás, 150 e poucos anos atrás, e vamos ver a atualização delas para os dias de hoje. Em setembro de 1864, Kardec já publicava na Revista Espírita: em mundos mais adiantados, crer em Deus, crer na alma imortal, crer na reencarnação, não há mais discussão. São verdades absolutas nesses mundos mais adiantados. Em mundos atrasados como o nosso, é que nós precisamos provar que Deus existe para aquele incrédulo, precisamos provar que a vida continua depois da morte, porque a morte é do corpo físico e não da alma, e precisamos provar que o processo é de reencarnação, porque é mundo atrasado. Mundos adiantados são verdades absolutas. A comunicação entre planos é mais fácil. Elas são menos materiais, são pensamento a pensamento. Muitas mediunidades de psicofonia, psicografia, são assim também. Mas ainda há necessidade, tamanha densidade de matéria que nós vivemos aqui, de comprovações. Até aqui o Chico disse uma vez, nos anos 90, 80, acho que nos anos 80, que ele precisava procurar emprego porque ia acabar a função de médium. Porque ele já sabia disso aqui, né? Nós também deveríamos saber, porque foi publicado em 1864. Mundos mais adiantados, não há fronteira entre povos, né? Praticam a caridade e praticam a fraternidade. As leis humanas não têm valor nenhum, porque todo mundo carrega na sua consciência as leis de Deus. O seu tribunal é a sua consciência. Quem erra no mundo adiantado se cobra muito. Então, é pouco provável que se erre. Certamente deve ter erros lá. Mas são erros tão simples que para nós passam desapercebidos. Lá, o mal é raro. Na Terra seria quase bem. Comparando com os humanos na Terra, os espíritos de lá são perfeitos, porém, estão longe da perfeição e longe de Deus. Ainda necessitam encarnar. Nota, são espíritos muito adiantados, mas ainda estão longe de ser Cristo. Então, são espíritos a caminho da pureza. São espíritos adiantados, mas ainda precisando de aperfeiçoamento. Aquele na Terra que parece perfeito, lá nesse mundo adiantado, seria um revoltado, para dar uma comparação. Veja como a caminhada é longa, como nós temos muito por aprender e tudo que pudermos estudar, ouvir, ler, vai nos ajudar em algum momento. Então, essa informação aqui é relevante. O mais perfeito para nós na Terra, em mundos adiantados, seria como um revoltado. Olha o que é atraso moral. Os maiores sábios da Terra, em mundos adiantados, seriam os últimos ignorantes. Então, no capítulo 5, quando o Espírito do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito Verdade coloca amai-vos e instruí-vos, é muito sério isso. Ninguém vai amar se não aprender como amar, que é o instruí-vos.
nós precisamos estar sempre buscando o saber, o conhecimento. Porque, como diz Leon Denis, o conhecimento desperta a razão. E aí nós só vamos praticar aquilo que a nossa razão aceitar. Por isso precisamos de conhecimento. Os produtos na natureza são apropriados aos corpos também, tanto que já foi revelado através do Divaldo, pelo plano espiritual, que os espíritos que estão vindo nos ajudar para sair de provas e expiações para a regeneração são espíritos de Alcione, de Órion também. Eles têm muita dificuldade com os nossos processos reencarnatórios. Então, os corpos vêm modificados e, consequentemente, a natureza no planeta Terra vai mudar também, porque a alimentação é mais leve. Então, vamos passar por muitas alterações ainda. Tipo, agrotóxico não deverá existir mais, comidas pesadas, ninguém vai mais. Se pudermos viver mais 200 anos nessa vida, veremos isso acontecer. Mas mesmo que desencarnados, poderemos acompanhar à distância. O trabalho que se desenvolve em mundos mais adiantados não exige o suor que escorre no rosto de muitas pessoas em trabalhos pesados. Mesmo do agricultor, né? Porque o solo, a natureza nesses mundos mais adiantados, naturalmente produzem o que é necessário. E aí fica a lembrança do ensino de Jesus, né? Olhai os pássaros que não semeiam, mas não lhes faltam alimentos, disse Jesus. Os espíritos lá não estão inativos, apenas a ocupação que eles têm são diferentes. Eles não precisam prover o corpo, eles atuam para prover o espírito. Então, essa loucura de emprego, um disputa o cargo com o outro, a função com o outro, um passa o outro para trás, não existe. Isso é coisa de mundo inferior, de mundo atrasado. Lá se trabalha sem desânimo, pela purificação das almas. Aqui nós dizemos assim: depois eu rezo e peço perdão. Depois eu faço uma doação de uma cesta básica e peço perdão. Depois eu faço qualquer coisa e estarei perdoado. Lá não. Lá é incessante a purificação da alma, porque sabem que há mundos melhores ainda do que onde eles estão. Por isso, um dia se chega a Cristo de um planeta. Imagina o Cristo de um sistema planetário. Imagina o Cristo de uma galáxia. Há muito por percorrer. Lá, eles consideram a morte um benefício, o contrário daqui, ninguém quer morrer. Sofre, mas quer estar aqui. Lá é um benefício. Por quê? Porque eles sabem para onde vão. Sabem que reencontrarão seus pais, seus amigos, espíritos simpáticos. E um sempre apoiando o outro, ainda que em planos diferentes. A tranquilidade lá é permanente, porque não há ambição. Nem passa pela cabeça desses espíritos ter ambição. Tampouco ninguém procura riquezas. Procuram valores morais, valores espirituais. Alegram-se em pensar no futuro que os aguarda. Trabalham com mais ardor para chegar o mais rápido. Então, por que eu estou colocando tudo isso dessa revista espírita de 1864? Porque o nosso pensar tem que caminhar para esse lado, se quisermos triunfar em mundo de regeneração. Se o nosso pensar for diferente de tudo isso que eu estou lendo, que está na Revista Espírita de 1864, certamente não passaremos na peneira de regeneração. Esse é Lacordaire. Em maio de 1865,
também na Revista Espírita, vem a mensagem de que já se iniciou a imigração de milhares de espíritos que vêm encarnar na Terra. Não deveria ser novidade, né? Porque é uma mensagem espírita de 1865. Mas é novidade. Eu sei que é. Para muita gente é novidade. Então, final do século XIX, milhares de espíritos mais adiantados já se dirigiam para a Terra para reencarnar. E notem, quando acontece a Revolução Industrial, 35 anos depois, em 1900, há uma revolução industrial no mundo, há um progresso acentuado com as indústrias imenso. Começa a Revolução Industrial na Inglaterra, mas se alastra pelo mundo. E nós vemos, então, surgir empresas como a Ford, empresas de porte expressivos até os dias de hoje, que vieram para esse planeta através desses imigrantes de outros planos que trouxeram conhecimentos administrativos, conhecimentos de produção, conhecimentos intelectual. Está lá na Revista Espírita de 1865. Estão por toda parte esses espíritos que imigraram, dirigindo o movimento de transformação. E foi grande a transformação. Temos um estudo em andamento, voltaremos nesse ponto. O planeta, a Terra, sente a chegada daqueles que vêm conduzir esse planeta para a perfeição. Em 1865, não deveria ser novidade para nós. São guias dos quais necessitam de coragem e bons exemplos. Nós, possivelmente, estamos aproveitando a presença dessas entidades superiores. Por isso, hoje, estamos aqui buscando saber mais sobre a forma que Deus conduz o universo, sobre os ensinos de Jesus, sobre as verdades que o Espiritismo trouxe. Esse é Mesmer. Ele quem deu essas mensagens. Grandes mensageiros estão entre nós. Ele diz vós porque ele está no plano espiritual. São eles o sustentáculo da geração futura. Um grande mensageiro nós vimos no Brasil chamado Francisco Cândido Xavier. Outro, um Bezerra de Menezes. Outro, Edgar Armon. Outro, Valentim Lorenzetti. Quem conheceu pôde desfrutar de muito conhecimento dele. Grandes mensageiros são esses que vieram nos ajudar, e particularmente para Edgar Armon, para Valentim Lorenzetti, para outros tantos, o professor São Marcos. Nós devemos muito do que sabemos. O Espiritismo vai crescer e desenvolver-se. Ele dizia isso já. Saibam esperar com firmeza e confiança. Aqui é o nosso ponto nesse momento de transição. Nada pode nos abalar, nada pode nos desviar, nada pode tirar o nosso bom ânimo, a fé e a esperança, porque está tudo traçado. Se temos fé, se acreditamos em Deus, em Jesus, na revelação dos Espíritos, não há por que perder confiança, não há por que perder a firmeza nos passos a seguir. Tudo o que foi predito acontecerá, está acontecendo. Como diz o Santo Livro, né? Como diz a Bíblia. Na Bíblia diz, nenhum iota, é a expressão que se usa na Bíblia, ficará sem solução. Numa tradução para o português se usa muito, nenhum tio ficará sem que seja resolvido. Tio do NaO, tio. Nenhum, o menor dos símbolos da escrita ficará. Em julho de 1800, vejam só a Revista Espírita o que diz sobre o nosso momento de hoje. Essa é uma cidade na Alemanha.
Em julho de 1865, e também vejam o que Kardec trabalhou além da codificação com as revistas espíritas. Esse é só um assunto dos dias de hoje, nas várias revistas espíritas que eu estou trazendo. Há uma comunidade próxima à Floresta Negra, que é essa região, na Alemanha, onde a caridade é simples e grande. Agora nós vamos entender aqui o que os espíritos revelaram em toda a codificação, eles falam, que há uma mistura de mais adiantados e mais atrasados, onde um aprende com o outro. O mais adiantado aprende a praticar com o mais atrasado. O mais atrasado aprende o conhecimento com o mais adiantado. Então, notem, uma cidade, um povo ali na Alemanha, próximo à Floresta Negra, que é essa cidade. É uma miniatura do que será a Terra quando for regenerada. Querem conhecer o mundo de regeneração? Hoje não dá para viajar, mas quando puder, vão conhecer a Floresta Negra na Alemanha. Lá, as relações são isentas de inveja, de ciúmes e de dureza. Podemos fazer uma excursão para lá. Pegamos o Itapemirim aqui no Tietê e vamos lá. Não há um caso registrado na polícia nos últimos 50 anos, quer dizer, desde 1815 já não havia um caso sequer de agressão ou roubo de galinha na cidade. Porque já era uma cidade que tinha um povo mais adiantado, preparando o caminho para a nossa evolução. Em outubro de 1866, Kardec registra o progresso se realiza de forma lenta, gradativa e insensível. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, o último item, Santo Agostinho diz exatamente isso. É imperceptível, mas o progresso acontece. Enquanto estamos vivendo as nossas vidas, a Terra continua prosperando. Chegando o tempo de Deus, que já chegou, pode ocorrer uma aceleração, que está ocorrendo. Os dias voam, todo mundo comenta isso. Não só adultos, idosos, mas jovens, crianças também. Mudanças bruscas estão acontecendo. Que mudanças bruscas estão acontecendo? O que era só vida de táxi, hoje tem Uber, 99 não sei o quê, não sei qual outra mais. Ninguém mais compra rolo de filme para bater fotografia, tudo é digital, os aparelhos celulares são computadores que você faz um monte de coisa através deles. Quando não se segue as leis divinas, fica-se fora desse tempo e desse espaço. Espíritos rebeldes perdem a sintonia com a nova terra que já está piscando suas luzes, que acontecerá em mais 40, 50 anos. E por isso estão emigrando da Terra. Quando sai da Terra, emigra. Quando vem para a Terra, imigra. Dessa forma, os vícios e as paixões degradantes são também expurgados. Então, entrar em regeneração é não ter essas paixões degradantes. Cada um analise, depois reflita. Que danado, ele ficou escondido, essa revista espírita, mas acho que é 1867, né? Junho. Os flagelos destruidores são pressentidos pelos espíritos. E eu comentei aqui como Kardec analisa isso, né? Os espíritos estão no alto da montanha e enxergam o que a humanidade constrói e para o que passará, né? As guerras, a poluição, ninguém afunda esse navio, Titanic. Orgulho, né? Pretensão. Aproxima-se a hora da transformação. Já começou quase um século antes da divulgação do Livro dos Espíritos, que foi em 1857.
Então, a transformação vem ocorrendo, espíritos mais rebeldes já foram, há outros rebeldes, mas o próprio mal na Terra tem diminuído. E, aliás, como diz Divaldo, nunca se amou tanto como nos tempos atuais, amando a natureza, amando os animais que compõem a natureza, florestas, rios. Na estrada Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, tem um trecho que acho que 800.000 árvores foram replantadas por esses espíritos que estão entre nós. Eles refizeram a Mata Atlântica e já começa a ficar exuberante quando se passa. Se bem que faz 1 ano e meio que eu não passo, deve estar linda agora. Então, esse processo a Terra já está se transformando. É ilusão continuar as coisas como nós vemos, o mal como nós vemos nos meios de comunicação, nos ambientes políticos, nos conchavos dentro das empresas, tudo isso está por 1 hora de Deus para terminar. 1 hora de Deus são 42 anos na Terra, mais ou menos. Muitas vezes foi dito que flagelos dizimariam populações. Covid-19 está provando. Ontem, nós pudemos ver lá na live a grande quantidade de pestes que vem acontecendo do século XIX para cá. E as pessoas não se davam conta disso. Mortes e mais mortes por conta dessas pragas, como a Covid-19, que é só mais uma. Houve situações muito mais graves do que a Covid-19. E no século XV, 1400 e pouco, tivemos a peste negra, vimos ontem, porque Jesus deu uma acelerada no processo no final do século XV, tanto que o Brasil foi descoberto em 1500, fechando o século XV. E tem toda uma história disso que veremos o ano que vem. Podem esperar. A morte é necessária para se regenerar, mas a morte não é o fim. Mesmo aquele rebelde continuará vivendo num planeta mais atrasado. O espírito não morre, muda de habitação, muda de corpo, muda de planeta, mas continua vivendo suas experiências até um dia chegar à pureza. Observem e verão a realização dessas previsões. Só não vê quem não quer o que está acontecendo nos dias de hoje. Mas o futuro, após toda essa realização dessas previsões, será de bem-estar, será de paz e harmonia. Essa é a esperança desse curso, é trazer isso para os corações, para as mentes de todos que acessarem essas aulas. A grande emigração, que é a saída de espíritos do planeta Terra, é útil e já havia começado. Aqueles que exploram os indefesos, que são ávidos pela carniça, que são duros no ganho, que são presos às posses terrenas, emigrarão. Diz essa revelação nessa revista espírita, emigrarão do planeta Terra. Ricos, às custas dos infelizes, são os futuros humanos decaídos. Como nós dissemos, os decaídos de Capela dirão os decaídos da Terra, os ricos às custas dos infelizes. Olhem bem e verão o joio sendo separado do trigo, aquilo que Jesus havia profetizado quando esteve entre nós, na Terra. O espírito que declara aqui, ele pode ser chamado de Mordekai ou do outro nome aqui, que a gente já vai falar. Ele dá essa declaração na Revista Espírita de novembro de 1861. Olhem a vida nova que vem para nos regenerar. Olha, 1861 ele já falava.
enviada por Deus. Vem para uma comunhão fraterna. Seremos fraternos, todos os povos. Mais ou menos a música do Louis Armstrong, ou a música do John Lennon, é essa revelação. Seremos felizes ouvindo e cumprindo os ensinos que o Espiritismo já nos trouxe. O Espiritismo é a última revelação, diz Herculano Pires, diz Leon Denis, diz Humberto de Bezerra de Menezes. Voltem, ovelhas dispersas, contemplem o Criador. Esse é o pedido. No momento, coisas novas estão surgindo, e todo dia surge coisa nova. Tecnológica, no campo da medicina, em todos os campos. A Terra está em trabalho de parto. Então, todo trabalho de parto simboliza as dores da futura mamãe, as dores que ela sente das contrações e do movimento do bebê e tudo mais. Povos estão agitados, querendo combate, mas não tem mais o que combater. O que tem para combater é no interior de cada um. Pessoas estão semeando a desconfiança. Gente, o que estão fazendo com as vacinas? Não. Essa presta, aquela não presta, essa não sei o quê, aquela não sei o que lá. Estão dando vacina de água, estão dando vacina de vento. Isso tudo que nós estamos vendo é a desconfiança sendo semeada. Para quê? Para ter discórdia. Fujam desses embates mentais e, às vezes, com palavras. Isso é ficar com o pé em provas e expiações. As pessoas estão fazendo isso há mais de 200 anos. Na França, final do século XVIII, a Revolução Francesa levou à morte milhares de pessoas. Aqueles espíritos estão no Brasil discutindo política até hoje, em grupos antagônicos. Cuidado, não alimentem o mal. Essas pessoas armam o filho contra o pai, e é o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Irmão contra irmão, corrompem as nobres aspirações, matam aquele que é bom, o gênio. Por quê? São agentes das trevas. Se nós confiamos em Jesus, se acreditamos em Deus, se o Espiritismo nos toca o coração, é nosso dever semear a luz. De que forma? Pensando, falando e agindo. Ó Jesus, com seus atributos todos, nos ensinou o amor. Mas o máximo que vemos é a tua luz, né? Um raio de luz, que é Jesus, à frente que nos conduz à terra prometida. Então, a terra que foi prometida a Moisés não foi aos hebreus. Não se trata mais de Canaã. A terra prometida é a terra melhor, é a terra elevada, moral, espiritualmente. Caia a ficha, onde reina a felicidade dos espíritos puros. Canaã não tem felicidade dos espíritos puros. A Palestina antiga não tinha. Israel hoje não tem, ainda tem confrontos. Amai-vos, purificai-vos e encontrarás a rota florida. Com alegria, sejamos alegres, mesmo diante da dor e do sofrimento, porque isso é libertação da alma. A cada passo, mais próximo da conquista estaremos. Mardocô. Esse é o nome mais conhecido dele do que aqueles dois anteriores que eu havia mostrado. O Espírito que deu essa mensagem. Voltamos à Gênese, sobre a geração nova. Mas antes, tem uma palestra do Divaldo sobre reencarnação. Só lembrando, nossa Terra é essa bolinha amarela aqui. Há essas outras 6 bolinhas amarelas, que são outros sóis com seus planetas. Essa é a órbita da Terra,
e essas são as órbitas dos outros planetas, em cima do Sol central, que chama Alcione. São 25 mil anos, uma órbita inteira na Terra. Eu não vou entrar em mais detalhe, porque vai confundir a cabeça. Então, as entidades de Alcione, que é esse Sol central, se ofereceram para encarnar na Terra e ajudar na passagem para o mundo de regeneração. Olha o tamanho do Sol, que é Alcione. Olha o tamanho do nosso Sol. É possível imaginar o adiantamento moral desses espíritos. Olha a legião deles vindo. Como viu João no Apocalipse. Como viu Isaías nas suas profecias. São espíritos mais evoluídos, por isso a fecundação é difícil. Se não me engano, o número que eu peguei, parece que foi 40 mil fecundações in vitro só o ano passado. Por eles serem mais evoluídos, a fecundação que nós estamos acostumados aqui na Terra não permite que eles consigam ser gerados. É preciso realmente in vitro. Então, a medicina evoluiu nesse sentido, e quem diz isso é o Divaldo. Evoluiu nesse sentido, permitindo a encarnação desses espíritos mais adiantados. 40 mil o ano passado. A forma física é igual à nossa, mas tem mudanças. O esfenoide, nós já falamos mais de uma vez, em uma palestra específica. A arcada dentária também muda, os intestinos são menores e a comunicação telepática. Logo, eles não vão se alimentar de coisas tão densas, tão industrializadas como nós nos alimentamos. Por quê? A alimentação deles é mais energética. Aquelas coisas que nós vemos muito da Índia antiga, de se alimentar do prana. O que é o prana? É o fluido vital no planeta. Dão o nome de prana porque isso deve vir lá remontar o início dos capelinos, formando a raça ariana, os árias, na Índia. O aparelho respiratório também tem mudanças. Os órgãos dos sentidos abrirão espaço para o sexto sentido, que é o que nós chamamos hoje de mediunidade, a comunicação psíquica. Isso acontecerá. Nós não estamos prontos. É como dizer assim, esse é um computador 286, 386, 486, esse é um Pentium. Então, o corpo físico precisa passar por ajustes. O nosso corpo, nós podemos preparar já nessa encarnação mudanças funcionais através da prática do bem. Nós vamos harmonizando os centros de força, consequentemente o perispírito, e o próximo corpo físico vir mais adaptado a isso. Uma coisa liga a outra, é ciência da doutrina espírita. Notícia triste. As depressões aumentarão, diz Divaldo, entre 2024 e 2026. Está aí. Mas entre 3 e 5 anos haverá um pico de suicídios. Por isso eu volto a dizer, as casas espíritas precisam ter não bons, nem ótimos, excelentes plantonistas. Plantonistas que tenham um coração maior do que o corpo físico, para saber acolher, para saber receber esses depressivos e ajudarmos a diminuir esse pico. E o tempo é curto. Depois nós precisamos conversar para vermos como reciclar ou como preparar novos plantonistas. Será a primeira causa mortes no planeta Terra, suicídio. Então há coisas piores do que uma pandemia, porque isso é mental, espiritual. Isso porque a humanidade
já está experimentando transtornos depressivos decorrentes dos relacionamentos humanos. Vocês já repararam o que está acontecendo nos dias de hoje? Como eu pesquiso as coisas para as palestras, para as aulas, eu sou obrigado a pesquisar de tudo, de psicologia, psiquiatria, de tudo, de ciência, de filosofia, de religiões, da doutrina espírita, das obras espíritas. O relacionamento hoje, uma moça virou para a mãe, falou: mãe, eu estou cansada de um relacionamento a dois. Agora, nós vamos ter um relacionamento a três. Eu e minha amiga vamos namorar o meu namorado. A mãe: como assim? É normal hoje, porque enjoa um só. Mas tem rapazes também que têm relacionamento a três, dois rapazes e uma moça. Então a coisa caminhou por um lado que só vai levar à depressão, porque isso uma hora cansa. E não há uma estrutura nem psíquica, nem emocional desenvolvida nesses jovens para suportar quando enjoar dessa situação. Então, o trabalho com os jovens também precisamos discutir. Como atuar diante desse ataque trevoso que já está acontecendo. Então, as pessoas aí que estão dirigindo as casas espíritas, que estão aqui neste trabalho, mais para frente podemos e devemos conversar mais sobre isso. Um plantão mais caridoso, mais fraterno, e um preparo com as crianças e os jovens. Vamos acalmar um pouco o vento de São Francisco, para melhorar o padrão vibratório. Após 2025, diz Divaldo, reencarnarão espíritos mais elevados moralmente. Um deles será o querido Francisco de Assis. Ou melhor, ele a partir de 2030, né? E outros no nível dele. Até 2045, nascerão aqui espíritos muito adiantados. Será que a gente vai ter contato com eles? Tomara, né? Mas está muito para frente. O mundo de regeneração é mundo transitório. Nele não se faz extravagância como fazemos ainda hoje. De pensar, de falar, de alimentar, de mal dormir, não se faz. Agora, a Terra será mundo ditoso por volta do ano 3000, ou seja, 1000 anos de regeneração para adentrar em ditoso. Então, as nossas encarnações em mundo de regeneração precisam ser encaradas como se viéssemos de uma cirurgia no hospital, como se convalescêssemos num leito nesses 1000 anos, que foi trazido para nós por Isaías como guardar o sábado. O sábado é do Senhor. O sábado é esse. É o mundo de regeneração. São 1000 anos. Esse é o sábado que fecha a semana que Deus deu para nós melhorarmos. É o sábado do Senhor. No Pinga Fogo, de 1968, ou teve dois, ou de 69, Emmanuel usou o Chico para falar sobre o mundo de regeneração. Vamos ver o que ele disse. Mundos de provas e expiações, o egoísmo predomina. Isso nós já sabemos. Por que predomina? Porque é resquício do mundo primitivo. Ponto. Mundo de regeneração, as consciências estão despertas. As nossas consciências estão despertas. Para esse problema, né? De práticas inferiores.
Então, é um mundo onde prevalece a consciência de vencer o mal com o bem. Eu acho que nós estamos aqui, ou não. Se nós estamos vivendo isso, nós já temos o pé dentro de regeneração. Não quer dizer que iremos para o mundo ditoso depois de regeneração. Teremos que saber aproveitar cada encarnação em regeneração para alçar o mundo ditoso. Se não, de regeneração, você vai ter que ajudar os inferiores em outro canto do universo. Como a Terra será elevada para o mundo de regeneração, existindo tantos crimes, tantas guerras e tantos vícios? Diz Emmanuel, muitos praticam o mal por ignorância, que foi o que Jesus disse crucificado. Pai, perdoai-os, não sabem o que fazem. Nós não podemos mais, gente, de forma alguma, desejar o mal, odiar, não perdoar os atos que as pessoas cometem. Porque, pela ignorância, passarão por reencarnações na dor e no sofrimento. Então, o episódio desse Lázaro, porque as pessoas têm que se deleitar, foi pouco tiro, tinha que arrancar o braço, não podia matar, tinha que deixar sofrer. Para! Não é isso que se espera agora, nós já temos uma consciência melhor. A minoria com o mal em seus corações serão todos expurgados. Todos. O mal nos corações, o que é? É o prazer pela violência, pelos variados vícios, pelo crime, pelo mal, em uma palavra. São insensíveis com o mal que causam. Podem voltar a mundos primitivos. Diz Emmanuel. O insensível com o mal. Isso não é retroceder. Não se perde a inteligência, nem a cultura e tampouco os conhecimentos. Mas eles ficarão limitados. Um homem civilizado é condenado a viver como um aborígene, como um índio, como um selvagem. E a sua consciência fica bloqueada para não cair no mal de novo, para ver se ele desenvolve o bem em si. São espíritos superiores na intelectualidade, que vão ajudar no progresso desses povos antigos, mas moralmente são atrasados. Então, eles não podem ter acesso completo à sua inteligência. Após superar essa rebeldia, expiando duramente, e resgatar os débitos, poderão retornar ao convívio humano mais adiantado. Isso poderá demandar milênios, mas acontecerá. A primeira leva de capelinos foi embora da Terra no ano 4000 a.C. Livro dos Espíritos, perguntas 50, 51, etc. Mas essa foi a primeira vez que foram. Isso significa que 11.000 a.C. já tinha capelinos aqui. E o que quer dizer? Que estamos completando um novo ciclo e pode ser que tenha capelinos que continuarão em provas e expiações. Jesus disse, das ovelhas que o Pai confiou a ele, nenhuma se perderá. Vamos ajudar Jesus. Jesus indicou o caminho. As profecias estão se cumprindo. A humanidade desvirtuou o caminho que ele indicou, as profecias que foram ditas, pelo ódio, pelas guerras, por ambição, por uma série de coisas. Agora, há um movimento de querer reviver o cristianismo. Né? O Espiritismo contribuiu sobremaneira para isso, através das escolas espíritas. Grande o trabalho do comandante Edgar Armond, trazendo a escola de aprendizes do Evangelho. E os sucessores que foram acrescentando, atualizando os temas. Precisamos nos unir. Eu tenho isso muito consciente. Porque juntos somos fortes para construir um mundo de regeneração. Nada de ambição.
mas de apoio um com o outro. Somos os responsáveis. Mas se soubermos fazer as nossas preces, se soubermos fazer a nossa elevação moral, mental, se buscarmos os bons espíritos, conseguiremos realizar a bom termo nesses anos que restam aqui. Respeitemos o sermão dos ais. Acho que nós vamos precisar fazer um encontro disso, viu? Eu tenho esse dever comigo mesmo, de pegar de Isaías, de João no Apocalipse e de Jesus e fazer um paralelo deles. Vamos pôr na lista, Mônica. A terra nova nos aguarda se agirmos no bem. Amemos tudo, pessoas, alimentos, animais, naturezas. Vamos dar valor a tudo que Deus nos dá, família principalmente, trabalho, emprego, centro espírita, tudo é importante. Esse livro, Cartas e Crônicas, é o livro que eu descobri agora e eu recomendo a quem gosta de fazer consultas. Ele tem PDF, ele tem... Eu fiquei encantado. Aqui, Humberto de Campos descreve o mundo de regeneração. Chico foi quem psicografou, está no capítulo 5, e ele deu o nome O Caminho do Reino. Zacarias e Jesus. Lembram de Zacarias, né, pai de João Batista, que não acreditava que Isabel estava grávida, blasfemou e Deus o deixou mudo até que João nascesse. Ele era sacerdote. Esse exemplo tem que ficar para nós. Somos espíritas, sabemos um monte de coisa, mas podemos agir como Zacarias. Então, acreditemos naquilo que chegou para nós. O reino de Deus será a vitória do bem. Quem vai conseguir isso? Nós, humanidade. O mundo será coberto por manto de alegria luminosa e de paz duradoura. Humberto de Campos é poeta, né? Todos os povos andarão vinculados através do apoio mútuo. Todos os povos. Então, eu vejo gente preocupada porque o pessoal da Índia está invadindo o mundo inteiro, os islâmicos, os não sei o quê, os não sei o que lá, os chineses. Esqueçam a preocupação. A revelação diz: todos os povos andarão vinculados em apoio mútuo. Não há o que temer. Só ficará na Terra espírito com afinidade vibratória em provas e expiações, ou em regeneração. As guerras desaparecerão. Ninguém se lembrará do supérfluo. Sabe aquela história? Não tenho roupa para ir à festa? Vai acabar. Nem esquecerá de prover os semelhantes. Também você não comerá mais. Você não vai almoçar, não vai jantar, não vai fazer suas refeições, sabendo que tem alguém próximo a você passando fome. Olha que despertar é esse, hoje ainda distante. A seara de um lavrador produzirá bastante para ele, independente de clima. O teto de um irmão será refúgio daquele que caminha, que peregrina sem afeto. E este não terá a ideia do mal, não vai dormir no quarto do que vão lhe oferecer e abusar nesse quarto, roubar as coisas. A viuvez e a orfandade não terão mais lágrimas. Não sei se não existirão. A morte será a antecâmara do amor perpétuo. Alegria de desencarnar. Bem contrário de hoje. Os enfermos acharão leito
repousante. As moléstias do corpo serão notícias breves, por conta das leis naturais, dentro dessa estrutura das formas do corpo que temos. O trabalho não será cativeiro, ninguém vai odiar o seu trabalho, mas o privilégio sagrado de desenvolver a inteligência. Muitos reclamam, né, do trabalho. A felicidade não será dos que tenham ouro e nem púrpura, vestes, mas dos que se empenham no doce contentamento de entender e de servir. O lar não será um cadinho de provação, mas almas felizes que se encontram. Cadinho, todos sabem, né? É uma panelinha de ferro, não sei se é ferro, um material altamente resistente com um cabo longo, que nas usinas se usa quando se derrete o minério, pega-se com isso e joga numa forma e faz lá o lingote de cobre, o lingote de prata, de ouro, seja lá o que for. Então ele aguenta altas resistências. O homem sentirá responsabilidade pela tranquilidade comum. Vocês já repararam quando você vai para um lugar que as ruas são limpas, que as pessoas são leves, descontraídas, você não consegue fazer bobagem? Você não consegue comprar um sorvete, tirar o papel que o protege e jogar em qualquer lugar. Tampouco o palito. Por quê? É isso, a responsabilidade de ver a tranquilidade comum daquele lugar. Até brasileiro se comporta bem em lugar civilizado. A mulher será respeitada como mãe, como companheira, como mulher. Não mais. Hoje há muita luta disso, né? Eu acho que muitos avanços se conseguiu, muito respeito se conseguiu, mas ainda está longe do ideal. Isso será conseguido em regeneração. Até porque quem não conseguir respeitar não fica em regeneração. As crianças serão consideradas por depósitos de Deus. Deus confiou essa criança aos meus cuidados. E não como se vê hoje, reclames, né, com crianças, bom, não quero entrar em outros aspectos. A dor de alguém será repartida, todos sentirão, todos quererão ajudar, contribuir. O júbilo de alguém se espalhará, será de todos. O progresso de um é de todos. A inveja e o egoísmo não continuarão, não existirão mais. Ninguém desejará para os outros o que não lhe agrada. Fontes deslizarão nos jardins e ninguém vai pisar na grama. Frutos penderão nas estradas, saciarão o viajor. O Humberto de Campos diz que ele viajou para outros planos, né? Nós sabemos. Esteve em Marte, se desdobrou, né? Nada será cobrado, além de uma prece ao Pai, agradecendo o que tem. Todas as criaturas desejarão construir o céu na terra. Que mundo é esse, gente? Estou louco para entrar. Quando atingirmos coletivamente o reino dos céus, ninguém mais nascerá sob qualquer sinal de separação ou de discórdia, porque a humanidade se regerá pelos ideais e interesses de um mundo só. Jesus. O que quer dizer isso? Hoje, o que mais nós vemos é a separação de pessoas, não só de casais, de filhos, de pais, de irmãos, por questões políticas, por questões esportivas, por questões mesquinhas. O mesmo vale nas discórdias. Então, Jesus diz, é a prova desse final de era, ter a união e ter a concórdia para adentrar em regeneração.
Zacarias diz a Jesus: qual o caminho para o reino de Deus? Jesus: a estrada para o reino de Deus é uma longa subida. O que quer dizer isso? Nascer, morrer, renascer, morrer de novo, tantas vezes quantas precisarmos. Então, meus irmãos, esse trabalho que o plano espiritual foi intuindo, foi dirigindo, foi conduzindo, eu me surpreendi a cada dia, porque eu parava para fazer um trabalho e, de repente, para fazer uma pesquisa, e, de repente, caminhava para um lado, caminhava para outro, caminhava, e aí eu ia para esse lado, ia para o outro, e eu me surpreendi, para o bem, que já desde eras remotas, lá em Isaías, lá nos profetas, a verdade já vinha sendo dita. Todos os profetas disseram. Depois vêm os filósofos e também trazem, como Sócrates e Platão, já recomendei, vou recomendar novamente, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item número 4. Kardec faz um paralelo da filosofia de Sócrates e de Platão com o cristianismo e com o espiritismo. Nós vamos perceber que Sócrates, de fato, era um enviado de Jesus. Foi um precursor como filósofo. E as filosofias, claro que há filosofias mais materialistas, filosofias, infelizmente, que caminham para o outro lado. Mas toda a filosofia que busca metafísica traz ensinos, traz conhecimentos morais. Científicos também, que a ciência depois veio a comprovar, como o atomismo de Aristóteles, né? Então, a verdade, ela vem de eras em eras, de povos em povos. Olha, só na China, a China conheceu Lao Tse, Confúcio e Fu-Hí. São 3 enviados de Jesus, que também levaram verdades, mas que acabaram sendo sufocadas. O cristianismo também chegou lá. O evangelho de Jesus também chegou na China, também chegou na Índia. Os apóstolos levaram naquelas épocas longínquas lá, 2000 anos atrás. Mas as pessoas às vezes não compreendem, veem uma ameaça e acabam destruindo um trabalho de luz. Por que isso acontece? Vamos por parte. Quando Moisés estabelece, quando Abraão já reconhecia a existência do Deus único, porque já falava com ele, trocava ideias com Deus, não era Deus, era uma entidade espiritual de elevada hierarquia, provavelmente até Jesus. Os hebreus eram odiados, mas aqueles que atentaram contra os hebreus, basta ler a história. O faraó, quando quis ficar com Sara, uma praga cometeu o palácio do faraó e ele expulsou os hebreus de lá. Mais tarde, acho que entre os filisteus, se não me engano, outro rei também quis ficar com Sara. Outra praga cometeu aquele reino. Então, nós vemos uma luta para você implantar o monoteísmo, a crença num Deus único. E Moisés enfrentou muitas também, quando estabeleceu aliança com Deus. Causou uma revolução, uma revolta nos outros povos. Mais adiante, vem Jesus dentro dos judeus e mostra que Deus não é dos exércitos, que Deus não pune, não vinga, não é rancoroso,
e mostra Deus, amor, perdão. Surge, então, o cristianismo, que não foi aceito pelos hebreus, porque diziam que Jesus era um profeta menor. Mais tarde, Martinho Lutero mostra aos cristãos que o caminho não estava bom. Ou antes dele, Francisco de Assis mostra ao Papa que o caminho deveria ser outro. Não foi ouvido. Mais tarde, já no século XVI, em janeiro comemorou-se 500 anos de Martinho Lutero. Martinho Lutero faz um protesto muito grande com a Igreja Católica, pedindo para reconsiderar pontos que não estavam considerando que Jesus assim pregava. Não adiantou. Surgiu uma igreja protestante que depois ainda João Calvino faz um desvio e outros desvios foram surgindo e temos uma variedade de igrejas hoje no planeta, todas cristãs. E todas as igrejas cristãs também não aceitaram o Espiritismo. Então, notem, cada vez que uma revelação maior chega, a anterior ou a atual da época não aceita. Então, os judeus não aceitaram Jesus. As igrejas todas cristãs não aceitam o Espiritismo. Quer dizer, algumas até aceitam, algumas pessoas, mas a entidade em si não. Por que isso? Espíritos inferiores, o poder, a supremacia, dizer-se o representante de Deus na Terra. Se você ler os conceitos no Mackenzie e na PUC, o Mackenzie, que é da linha protestante de Martinho Lutero, e a PUC, que é da Igreja Católica, há um conflito no teor da filosofia que eles esboçam. Por quê? Porque são interpretações humanas. E o ideal da interpretação humana é não agir por religião, até porque o Espiritismo não é. O Espiritismo é uma grande filosofia, fundamentada na ciência e na moral, com as suas consequências. Assim Pestalozzi já falava e assim Kardec já falava. Nós temos religiosidade, é um atributo da alma para ser despertado. Então, o propósito desse programa todo que acabou sendo construído, eu confesso, não veio de mim, mas eu fui intuído, conduzido nas pesquisas e fazer o link de era em era, de revelação em revelação, para mostrar para nós, hoje, fundamentalmente, ficarmos tranquilos e serenos, porque tudo está acontecendo conforme Deus quer que aconteça. Nós temos participação nisso. Nós, nas nossas escolhas de pensar, de falar e de agir, construímos o que tem hoje. Poderia estar mais simples essa transição? Poderia. Poderia estar pior? Também poderia. O Chico acreditava que seria pior. O Chico tinha com ele, revelado há pouco tempo, tem umas pessoas que conviveram com o Chico, falando por aí, dando palestras, fazendo lives, escrevendo livros. E como é mais de uma pessoa falando, e pessoas respeitadas nos meios espíritas, eu acabei acreditando. O Chico imaginava que a Terra passaria por uma guerra mundial, que seria atômica, e os 1000 anos de regeneração seriam de dor e sofrimento. Quem suportasse
alçaria a mundos superiores. Mas pouco provavelmente suportaríamos a dor e o sofrimento. Como não houve essa guerra nos 50 anos que Jesus, copiosamente chorando, pediu aos cristos dos outros planetas do orbe, então teremos 1000 anos com provas mais leves em regeneração, para eliminarmos os males que ainda carregamos. Esse encontro, toda vez que... Às vezes eu não preciso nem orar. Às vezes eu só preciso lembrar desse encontro de Jesus. Os cristos planetários do sistema solar chamaram Jesus para uma reunião para que ali ele separasse o joio do trigo, quando o homem pisou na Lua. Por quê? Porque o homem poderia levar uma bomba para a Lua para fazer um teste. O homem poderia jogar uma bomba no espaço para ver o que acontece. Não seria possível isso? E como Emmanuel conversava muito com o Chico, deve ter colocado outras coisas que o Chico não revelou para nós. Então, o Chico, tinha um receio muito grande de uma guerra mundial acontecer. E Jesus implorou, e chorando, por nossa causa, para que desse um prazo a mais para ele. E concederam os 50 anos, que venceu em 2019. Julho de 2019. E felizmente não tivemos nenhum, teve grandes ameaços. Mas também sabemos de pesquisas aí que não se divulga, que ogivas nucleares foram desarmadas, que contratempos existiram na instalação de algumas armas superpoderosas. Então, o plano espiritual agiu para nos ajudar. Outras coisas também, mas que fogem um pouco ao assunto espírita. Mário, temos algumas perguntas. Você quer dar uma olhadinha no chat aí? Vamos ver. Estas cidades, como da Alemanha, são povos mais evoluídos preparando o caminho. Essas cidades, que deve existir mais de uma, eu acho que aquela região, uma parte da Suíça, da Dinamarca, da Alemanha, ali tem povos mais adiantados, que já vêm há mais de século preparando espíritos da Terra para ajudarem agora. Então, reencarnarão espíritos elevados? Sim. Mas lá, os melhores, eu tenho para mim, não está codificado isso em lugar nenhum, nem escrito por espírito nenhum. Tenho para mim que prepararam os da Terra para ajudar no momento atual. Então, faz sentido sim. Quem perguntou foi a Sabrina. A Val, eles falam de poliamor. Isso não entra na minha cabeça. Achei que eu é que não entendo a evolução, mas acho que não há evolução nisso. O amor à humanidade é diferente disso. Está confuso, hein? Bom, É quando você deu aquele exemplo da moça lá com os 2 namorados. Não, duas amigas com um namorado. Mas parece que não está só 2 amigas com um namorado, é 2 amigos com uma namorada, é 3, é 4, a coisa está meio descambada. Isso, gente, longe de ser amor, né? Isso são instintos de vidas desregradas. Nenhum de nós pode acusar ninguém, porque não sabemos o nosso passado. E o passado, em termos de desregro sexual, foi muito grande. Basta ver as culturas antigas, os povos antigos, todos nós devemos ter cometido alguns deslizes nesses aspectos. O que está acontecendo nos dias atuais, já desde 1800 para cá,
vêm reencarnando espíritos cada vez mais atrasados moralmente. Então, eles acham que o sexo é um prazer. Os outros acham que a bebida é um prazer. Os outros acham que falar mal da vida dos outros é um prazer. Outros acham que filmes de terror é um prazer. Outros, enfim. Há grupos de todos esses sentimentos que não são nobres, desses sentimentos que, na verdade, são vícios em coisas inferiores, que não tem nada a ver com amor, não. Isso é instinto que aflora. Como já tivemos os instintos de guerra, os instintos de países que colonizavam outros países, o instinto da escravidão dos negros africanos. Tudo isso é coisa desenvolvida. O que nós vemos nas políticas do Brasil hoje são vícios de muitas e muitas encarnações dessas criaturas. Não vem só da França, não. Na França já cometeram um grande deslize, mas vem de outros povos, de outras eras. 2, 3, 5 mil anos não é nada para um espírito. Encarnados, parece que é. Mas, Val, isso não é amor, não é sentimento. Isso é vício no sexo. Não vou recomendar a leitura de livros espíritas que tratam desses temas porque são pesados. Mas no Vale do Sexo é assim. É multidão com multidão. E homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem, homem com mulher. É assim. Por quê? Eles ainda não têm o mínimo de consciência do respeito a si mesmo. Porque todo vício é perda de energia. Todo vício. Então, poxa, se eu gosto de ler, por que eu não vou ler uma coisa agradável, instrutiva, positiva, que me fortaleça no bem? Por que eu vou ter que ler uma coisa que vai me arrastar para o mal? Vai fazer mal para mim mesmo. Val, é vício, não tem nada de amor. Adalberto, você fala em nos prepararmos para este mundo de regeneração. Minha dúvida é se nossos espíritos protetores, anjos da guarda, passam por um preparo também, ou é um processo sincrônico entre o plano espiritual e testes na Terra. Terrestre, não é teste. Testes na Terra. O Adalberto, todos nós estamos aprendendo. Nós, os nossos mentores, os nossos guardiães individuais, não devem ser muito diferentes de nós, não. São espíritos com quem estamos afinizados. Vamos comparar. Chico Xavier e Emmanuel. Dá para dizer que Emmanuel é superior ao Chico? Dá ou não? Emmanuel precisou reencarnar. O que eu quero dizer é que, às vezes, um protetor, um guardião, é alguém como nós, que estamos juntos numa caminhada de um ajudar o outro quando encarna. Agora, espíritos, por isso que falamos, mediunidade só dentro da casa espírita. Cúpula de proteção de espíritos. Então, nós, os nossos mentores, os nossos guardiães, os nossos anjos de guarda, todos estamos evoluindo, sim. Todos temos responsabilidades um com o outro. Não é porque ele me protege que eu não tenho responsabilidade com ele. Quem aqui ora para o seu guardião? Quem aqui conversa com o seu guardião? Temos responsabilidade. Será que ele está contente? Todos nós passamos por isso, viu, Adalberto? Plano material e plano espiritual. Como as pessoas que se conscientizam dessas informações que foram trazidas podem ajudar na melhoria do nosso planeta, como, por exemplo, para amenizar conflitos que vemos tanto hoje. Nós somos pequeninos.
nós somos frágeis. Mas a nossa fragilidade e a nossa pequenez, juntas, ficam fortes e ficam grandes. Então, como nós podemos ajudar? Orando, vibrando, exemplificando, acolhendo. Agora, o que acontece? A pessoa tem o vício do tabagismo, do alcoolismo, um vício desses que é bem comum nos dias de hoje. O que acontece? Quem deveria acolher essa pessoa diz: para de fumar, para de beber. A pessoa para? Não para. Então, esse método não funciona. Quando você fala para a pessoa: vão comigo lá no centro, tem uma palestra, tem um curso, a pessoa não quer saber. Por quê? Leon Denis ensina, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é um livro estudado em filosofia espírita, que se a consciência não se despertar, nada vai mudar. Nós, quando começamos a estudar as escolas espíritas, nós sentamos no primeiro dia com a certeza de que somos os melhores do mundo, que somos cópia fiel de Jesus na Terra. Aí começam as aulas, começam os temas, começam os estudos, nós vamos dizer: opa, eu tenho isso. Opa, eu tenho isso também. Nossa, eu não sabia que eu tinha isso. O que acontece nesse momento? Alguns caem fora. Outros ficam. E a doutrina espírita não é o dirigente, não é o secretário, não é ninguém da sala de aula que está mostrando. É o próprio programa de ensino. E cada vez vai mostrando mais, e aí você ouve assim: ah, eu não sirvo para ser espírita. Eu não faço nada disso. É o contrário. O espiritismo é feito para quem descobre que tem o que melhorar. Porque quem não tem o que melhorar, nunca será espírita. Mas aquele que sabe que tem o que melhorar, precisa do espiritismo. Mais de 30 anos de espiritismo e eu confesso, eu preciso de vocês. Tanto quanto preciso do espiritismo. Um tema que me pedem me ajuda, eu progrido, eu estudo, eu absorvo conhecimento. E quando a minha razão aceita e assimila o conhecimento, eu pratico, eu vivo. Então é verdade o que Leon Denis diz. Então, todos nós vamos mudar, mas é lento. Diz Santo Agostinho no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, o último item. Eu não lembro se é 18, 16. Tudo acontece muito lento. São muitas encarnações necessárias. Então, como amenizar o problema nos outros? Não é falando, não é criticando, não é brigando. É acolhendo. Ah, mas o outro às vezes grita. Ele pode gritar. Você não. Você fala calmo e sereno. E se a conversa perde um controle, pede para parar. Para evitar. Então, com a sua paciência, você vai dominar qualquer ser humano. Ou com Jesus foi diferente. Insultavam, caluniavam, e ele dizia: tu o dizes. Eu sei que eu não sou. Você que está falando. Então, precisamos ter muita paciência. Como é que se absorve a paciência? Como é que se tem paciência? Desenvolvendo primeiro na razão. Quando você aprender a suportar as agressões, você vai aprender a desenvolver a paciência. Tem algumas funções na Terra que nos ajudam a desenvolver a paciência. Ser professor, ser síndico, ser policial, ser toda a função que trabalha,
ser atendente de loja em shopping center. Vocês já viram o que sofrem essas pessoas? Tem cada gente orgulhosa, mal criada. Então, esses conflitos nós vamos resolver exemplificando. Eu não posso apagar a fogueira jogando gasolina. Mas eu posso ensinar com o meu exemplo, com as minhas palavras, com as minhas preces e vibrações também. É assim. Tá difícil? Tá difícil. Mas o mundo já melhorou muito. Tem muita gente boa agindo para melhorar o mundo. Muita, muita gente. Espírita e não espírita. Então, é fazendo a minha parte, é só isso. Eu exemplificando que eu ajudo o mundo. Porque sou eu, é você, é você, é você, é você. André Luiz, na Segunda Guerra, em meio às trevas da guerra acontecendo, ele não disse que um facho de luz iluminou uma cidade espiritualmente? E ele chegou mais perto para ver. Era uma igreja com um pequeno grupo de católicos rezando. A oração deles era tão sincera e verdadeira que iluminou a cidade. Então nós podemos, olha isso. André Luiz ensina. Então nós podemos sim. O bom evangelho no lar ajuda a melhorar isso. Mais evangelho, mais oração, mais vibração, menos falar e exemplificar. O curso Mário, foi ótimo, verei o final depois, vou me despedindo. então, Mário, eu acho que nesse momento nós temos que prestar bastante atenção no nosso comportamento, porque você falou o tempo todo, né, do vigiar, da gente manter essas vibrações positivas, e esse exemplo agora que você deu de um grupo pequeno em oração, como foi capaz de exercer tanto bem. Então, se nós hoje, a maioria que está aqui assistindo, abraçou a doutrina espírita, nós nos comprometemos antes de reencarnar a superar muitas coisas e, através da doutrina, ter uma nova postura para nos redimirmos, né, de tantos equívocos que já cometemos no passado. Então, a grande responsabilidade de cada um de nós agora, nesse momento que você disse, é observar o nosso comportamento. Nós estamos sendo esse facho luminoso ou, sem a gente perceber, nós estamos contribuindo para que essa atmosfera psíquica do planeta fique mais pesada. Então, é assim, a cada um de nós aqui espírita, não é? Ou não, ou mais espírita, que estamos tendo essa oportunidade, não, não cabe mais certas atitudes em redes sociais. Então, não significa que nós vamos ficar apáticos, olhando tantos erros, tantas coisas erradas, não é? E não fazer nada. Mas nós publicarmos, escrevermos, publicarmos Incentiva fotos, as trevas. instigando, mostrando assim o quanto a gente está revoltado com a situação. Então, assim, não, sem defender A, B, criticar A ou B, mas a gente tem que ter assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Será que esse meu comentário Exatamente. está instigando, está levando Está a fazendo luz luz ou trevas. ou trevas, não é? Então, assim, por quê? Porque depois, quando a gente perceber isso que a gente fez, nós vamos chorar tanto quando a consciência vier. E quando Jesus disse, muito se pedirá quem muito recebeu, nós, espíritas, recebemos muita informação. Então, não é Deus que vai pedir, mas a nossa consciência vai dizer, você sabia que você tinha que semear a luz? Você semeou discórdia, você instigou com o seu comentário. Claro que ninguém está contente com a situação que está acontecendo no mundo, com a situação política do Brasil, mas como você falou em várias ocasiões, nós temos que vibrar para que nós, enquanto povo, tenhamos discernimento para escolher melhores representantes, Um para que as dia, pessoas de bem cheguem até o poder e que quem está fazendo coisa errada que possa ter a lucidez de fazer o certo ou que as forças do bem possam remover essa pessoa, não é? Simão, o Zelote,
na reunião que os apóstolos tinham com Jesus, Zelote era um partido político. Olha desde quando vêm essas construções. Que queria expulsar os romanos de lá. Queria a autonomia dos hebreus. E eles tinham encontros com Jesus, onde aprendiam, Jesus sempre ensinando alguma coisa, e às vezes eles perguntavam. E naquela noite, Simão, o Zelote, disse a Jesus: eu sou a favor da justiça, eu quero tudo igual para todo mundo, eu luto por isso e tal. Fale-me sobre a justiça. Jesus disse simplesmente assim: acaso você tem mais sabedoria do que nosso Pai, o Criador? Já baixou a bola de todo mundo. O que você chama de injustiça são aplicações das leis do Criador que estão acontecendo. Ou você tem mais justiça do que ele? Então, o que Jesus quis dizer a Simão, o Zelote, e para nós, porque chegou para nós, é que tudo o que acontece tem a razão, o porquê, o motivo, a origem que levou aquilo. Se os hebreus passaram como escravos, eles também já haviam escravizados. Se eles estavam sofrendo, eles também fizeram sofrer, e tantos outros povos. Agora, o ranço do poder, de querer mandar, de ser, está aí, olha a política. As pessoas perdem oportunidades na encarnação. E o pior, arrastam pessoas crédulas porque acreditam nesse ou naquele. E se acredita nesse, é contra aquele. Se acredita naquele, é contra esse. O meu partido é Jesus. O meu partido é o bem. O meu partido é o amor. O meu partido é servir. A justiça não faz parte de provas e expiações. Ponto. Por que não faz parte? Porque uns têm que expiar, têm que sofrer, o que já fizeram os outros sofrerem, expiarem. Então, não está errado, Deus não abandonou ninguém. Mas eu defender esse ou aquele, ou atacar esse ou aquele, com base em quê? Eu sou Deus? Eu tenho, por acaso, a visão completa de todas as... Eu não tenho nem a minha visão das encarnações que eu já tive. Então, eu preciso moderar. Aquela criatura que hoje me é caro nos laços de família, nos laços de amizade, aquele difícil, o que será que eu já não fiz para essa criatura? Então, tudo está, por misericórdia de Deus, encaixado um com o outro. Nós temos muito orgulho ainda. Por isso caminhamos para esses lados distorcidos. Precisamos cuidar, porque Jesus nunca permitiu violência. E repreendeu Pedro quando ele tirou a orelha de um soldado romano. Ele tinha autoridade moral. No templo ele falou duro. E o seu falar soava no ar como estalar de chicotes. Aí já traduziram que ele pegou o chicote e bateu em todo mundo. Ele apanharia. É uma multidão maior. Mas se Jesus fizesse isso, não seria Cristo. Ele tinha que ser piedade, amor. Não combina. Então, seguir Jesus não é fácil. Essas coisas mostram que não é fácil. Quando que Pedro percebeu que era seguir Jesus? Quando Jesus aparece para ele e 3 vezes pergunta
Você me ama? Apacenta minhas ovelhas. E Pedro já estava se irritando com a segunda pergunta, e na terceira caiu a ficha de Pedro. Ele está dizendo para mim que as 3 vezes que eu o neguei já está superado. Eu tenho é que cuidar das ovelhas que ele me pediu para cuidar. E Pedro levanta e funda a casa do caminho. Então, gente, deixa as pessoas discutirem o que quiserem discutir, mas vamos vibrar nós para que os políticos abram uma brecha na consciência, no sentimento, no coração, para receber os ensinos de Jesus e encontrar caminhos de prosperidade, de paz, de harmonia nas suas decisões, nas suas leis, nas suas condutas. Isso Jesus espera de nós. Não levantar uma bandeira de confronto com o outro lado, não disseminar mais ainda a psicosfera. Quem perdeu, ontem falamos sobre a psicosfera, para exatamente mostrar essas questões. Estamos, às vezes, construindo errado dentro do lar, dentro do local de trabalho, na cidade, no país, no mundo. Não dá mais. Vamos controlar aqui o pensar. Mas o pensar é fruto dos sentimentos guardados, que sobem e depois sai pela boca ou sai por atitudes. Não é o que entra pela boca que condena o homem, disse Jesus. É o que sai. Porque o que sai vem do que ele pensa, do que ele alimenta, do que ele quer. Então, esse curso, acho que eu respondi todas, esse curso é o objetivo número 1, acalmar. Tudo está acontecendo conforme foi profetizado, conforme foi falado, comentado, exemplificado desde os profetas antigos. Passando por Jesus, passando pelos apóstolos, passando pelo Apocalipse e passando pelas obras espíritas. Então está tudo certo. Agora, o passo que cada um dá é responsabilidade de cada um. Eu posso ajudar quem eu vejo dar passo errado através das minhas vibrações, através das minhas orações. Mas eu não posso chegar lá e chacoalhar a pessoa e falar, é por aqui. Ela não vai. Ela só vai de dentro para fora. A pessoa deixa de fumar quando ela se conscientiza que tem que deixar de fumar. A pessoa só deixa de beber quando ela se conscientiza que tem que deixar de beber. Não adianta discutir. A pessoa só deixa de ser inconveniente quando ela aprende que isso não é correto. E isso pode levar, olha, para não esquecer, para entender que tudo isso que fizemos é para evitar o que eu vou falar agora. O senador Públio Lentulus teve um convite de Jesus. Mas ele, na soberba de ser senador do grande império romano, o maior da época, não ia deixar de ter uma vida confortável para andar com aquele carpinteiro, sendo humilhado, sendo menosprezado. Sabe o que custou o senador Públio Lentulus? 15 séculos de dor e sofrimento, só como escravo 3 vezes. Ele reacende no Brasil no século XVI, quando ele encarna como Padre Manuel da Nóbrega. Anchieta também, mas não temos a história completa de Anchieta. Mas sabemos que ele não completou tudo como Anchieta e sofreu muito como Anchieta. Doenças respiratórias, um monte de confusão. Reencarnou ainda como o Frei Fabiano de Cristo, que é o nome da casa transitória lá na Marginal, Casa Fabiano de Cristo. Aí ele sublimou o seu passado. E também quem mais? Judas Iscariotes,
Quem mais? O moço rico que pergunta a Jesus como podia entrar no reino dos céus. E Jesus disse o que a ele? Venda tudo o que tem e siga-me. O que ele fez? Não. Tem as baladas para ir, tem as festas, tem as minas, tem os não sei o quê. Sabe o que aconteceu? Apenas no século XVI, 15 séculos depois, é que Miramês resgatou, sublimou o seu passado. Do século I, Miramês vem ao Brasil e sublima o seu passado. Nasceu na Espanha, mas veio ao Brasil. Daí o nome Miramês ser espanhol. Então, gente, é agora. É agora. Ou fazemos luz, ou sei lá quantos séculos, e sei lá em que canto do universo. É agora. Então, é esse despertar que a espiritualidade vem trazendo em todos os livros do ano 2000 para cá. Chegou. Os tempos preditos chegaram. A hora é agora. Então, vamos nos apoiar, vamos nos ajudar a completar esse ciclo e não precisarmos de 15 séculos, 20 séculos, 10 séculos, sofrendo de novo a hora de dar de si o melhor que tem. Seja ouvindo, seja suportando, por amor à verdade, por amor ao Cristo. Não percam a chance. Obrigado a todos. Passei um pouquinho, mas é a aula final. Eu também estou precisando descansar um pouco. Essa semana foi muito puxada. Mas em breve estaremos trazendo outro assunto que possa nos ajudar no despertamento, nem tanto despertamento, nos fortalecendo a cumprir essa última hora de provas e expiações. Não vai passar de 42 anos para se consumar tudo isso. Eu imagino, pelo que eu apurei aí. Obrigado a todos. Até breve, num outro programa ou nos programas que a gente já se encontra por aí. Sejam muito felizes, fiquem em paz. Acho que é o melhor presente que a gente pode dar um para o outro hoje é paz para enfrentar um momento tão conturbado que está o planeta. Com paz, com harmonia entre nós, nós vamos superar. E coisas boas virão pela frente, porque assim estão dizendo. Obrigado a todos, que os lares estejam envoltos em paz, harmonia e muito amor. E até outro momento. Obrigado. Assim, com muita gratidão a Deus, nós encerramos esse ciclo, pedindo para que Jesus derrame sobre cada um de nós seu amor e que tenhamos, Jesus, essa força, essa conscientização daquilo que devemos fazer. Que teu amor envolva o nosso planeta, para que todos, Senhor, possam ver e ouvir a mensagem da renovação desses tempos. Que todos possam atender o seu chamado, para que possamos nos fortalecer cada vez mais no seu amor. E assim, tendo condições de adentrarmos nesse mundo de regeneração. Agradecemos a vida, agradecemos o estudo, o trabalho, a família. Que possamos, Senhor, perseverar no aprendizado das leis divinas,
o aprendizado dos postulados espíritas, nos fortalecendo cada vez mais nesse aprendizado, conseguindo assim termos a razão junto com o sentimento, de mãos dadas em equilíbrio, nos fortalecendo em nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.